Coloca o teu coração diante de Deus, que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir da parte de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Deus, nós queremos colocar, Deus, diante do teu altar, Senhor Deus, as nossas vidas nessa hora. Concede-nos, Deus, graça, sabedoria, unção da tua parte, que teu Espírito, Deus, possa fluir, Deus, de uma maneira muito especial, Senhor Deus. Tua palavra diz, Senhor Deus, em Isaías 43, no verso 13, diz assim: operando eu, Senhor, quem pode impedir? Por isso, Deus, nós nos colocamos sob o teu comando, sob o teu controle. Leva cativo todo o pensamento ao comando de Cristo, Senhor. Concede-nos, Deus, graça, concede-nos, Deus, sabedoria, em nome de Jesus, Senhor. Desenvoltura para falar, Senhor Deus, de acordo com a tua palavra, aquilo que tu desejas falar aos corações, Deus. Dá-me clareza, dá-me graça, dá-me unção da tua parte, Senhor. Perdoa os meus pecados, me limpa, Senhor Deus, com teu precioso sangue, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse no livro de Hebreus. O livro de Hebreus está lá no Novo Testamento. Você vai encontrá-lo após as cartas paulinas ali do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos. Ele vai escrevendo ali a Timóteo, Filemão, aí Hebreus, amém? Ou vai um pouquinho lá no final, Apocalipse, e vai voltando um pouco, né? Aí você vai encontrar as cartas de João, depois as cartas de Pedro, Tiago, Tito, e chega lá em Hebreus. Acharam? Hebreus capítulo 9, no verso de número 12, diz assim: não por meio de sangue de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? Uma vez por todas. Bem? Repete comigo. Uma vez por todas. Amém? Essa palavra, ela tem ecoado no meu coração nesses dias e fez com que eu me movesse a estudar um pouco sobre isso. Uma vez por todas. Amém? O autor dessa carta aos Hebreus, ele escreve a essa igreja, esse grupo de judeus convertidos, né, que estavam sendo orientados à luz da palavra de Deus. E o autor é um autor desconhecido, mas ele traz uma palavra tremenda vinda da parte de Deus. E usa essa expressão nesse verso de Hebreus 9, no verso 12, uma vez por todas, né? Uma vez por todas expressa algo definitivo, que não terá mais repetição. Amém? Que não terá mais repetição e que não admite uma segunda chance. Amém? Uma vez por toda, não terá mais repetição. Não admite uma segunda chance, né? Então, eu acho muito interessante como Deus, ele escreve a palavra, ele escreveu esse livro, é um livro rico em orientação, que vem da parte de Deus. Um livro foi escrito, o livro todo, que é o livro, a Bíblia em si, 66 livros, num prazo de 1500 anos. Então, um processo todo direcionado por Deus para instruir o homem, desde o Gênesis até o Apocalipse. Desde o começo de todas as coisas até o Apocalipse, o fim de todas as coisas. E é interessante porque em Romanos, no capítulo 15, no verso 4, não precisa abrir, diz assim: pois tudo quanto outrora fora escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos o quê? Esperança. Então tudo que Deus escreveu, tudo que Deus deixou escrito, através desses homens orientados por Deus, dirigidos por Deus, em torno de 40 homens, nesse prazo de 1500 anos, escreve essa palavra para nos dar uma orientação vinda da parte de Deus. Aí no livro de Hebreus, o autor escrevendo a essa igreja que estava nascendo, né, estava ali sendo direcionada no novo rumo, a igreja cristã sendo estabelecida ali nos primórdios, ele fala sobre isso. Cristo Jesus, né, foi o sacrifício supremo de Deus, uma vez por todas, tendo obtido eterna salvação.
Amém? Então, quando nós voltamos um pouco atrás, pode deixar aberto no capítulo 9 de Hebreus, voltando um pouco lá atrás, quando o homem peca, lá no Gênesis, a palavra de Deus diz que o homem pecou e Deus veio e trouxe ao homem, né, a solução para o seu pecado. Porque à medida que ele peca, o que acontece? Ele se vê nu, ele observando ali que estava numa condição, né, que ele desconhecia, ele vai e tenta se cobrir. Então ele pega folhas de figueiras, ele faz a sua roupa, e de repente no final do dia, quando Deus chega no Éden, Deus diz ao homem, né, procura aonde o homem estava. Será que Deus não sabia? Será que Deus não tinha a ciência de onde ele estava? Com certeza, meu amado irmão, porque nada está oculto diante do nosso Deus, daquele que nos observa, daquele que está atento às nossas vidas, está atento à tua vida de uma maneira muito especial. E a palavra de Deus diz que Deus falou assim: Adão, onde você está? E ele diz: eu me escondi, porque eu estava nu. E aí Deus responde para Adão: quem disse para você? Quem alertou você da sua nudez? Comeste do fruto que eu ordenei que você não comesse? Aí Adão diz: a mulher que tu me deste, ela me seduziu a esse passo. Aí Deus vai e se direciona à mulher. E aí a mulher chega, né? E ela, coitada, ali sozinha, desamparada, né? Porque passou a bola para ela. Ela olha e fala: Deus, foi a serpente. E aí eu fiquei analisando que essa serpente não é esse ser asqueroso que nós temos, nessa certa repulsa, né? Eu, pelo menos, eu não gosto de cobra. Eu não tenho muita empatia, né, com esse réptil, esse ser, né, tão anfíbio ali, né? Não tenho. Mas aí o que acontece? Deus chega e diz assim: você vai ser maldita e você vai rastejar durante toda a tua vida e você vai comer pó. Então eu creio que aquele animal sedutor, não sei como que era a versão Éden da cobra, né? Não sei qual seria, né, a versão dela, mas não era esse ser asqueroso. Se de repente se torna, né, o que nós vemos hoje, né? E aí o que acontece? Deus dá à mulher a sentença também de que ela teria dor, multiplicaria a dor dela no parto. Ela com certeza tinha uma dor, teria uma dor no parto, talvez uma dor menor, mas Deus multiplica, porque para a multiplicação tem que ter uma base, né? De um, pelo menos, acima de um. Então, de repente, Deus fala: vou multiplicar a tua dor e o teu desejo será para o teu marido. E aí chegou para Adão e falou: Adão, você agora vai lavrar a terra, você agora vai ter que trabalhar, e do suor, né, do teu rosto você vai se alimentar. Eu brinco com uma irmã aqui da igreja, né, a Regina Zauli, que ela levanta muito cedo para trabalhar e ela tem que chegar no serviço, às vezes você acorda 5 e pouca da manhã para estar do outro lado do Guarujá, quase 7h30 e tal. Ela falou assim: o dia que eu pegar a Eva, eu vou acabar com a Eva. Eu falei: Regina, a gente vai chegar junto, porque o meu relógio biológico não é o horário que eu acordo, né? Meu relógio biológico seria outro, mas por causa do trabalho, por causa da Eva, então a gente está montando, né, um grupo, né? Eu e a Regina, brincando, né, Regina Zauli, que nós vamos pegar a Eva quando nós encontrarmos com ela, né? Mas a gente vê que Eva, coitada, em todo esse aspecto, né, ela ficou desprotegida, né? Porque houve uma transferência. Quando nós não assumimos os nossos pecados, nós transferimos ao outro a responsabilidade. Eu pequei porque ele agiu dessa maneira, porque ele me olhou feio, eu tratei ele mal, e aí eu transfiro para o outro pecado, não assumo a minha culpa. E aí Deus, de uma maneira tão especial, vai falando, né, que uma vez por todas Jesus veio e trouxe, né, redenção, uma redenção eterna, né, que foi consumada uma vez por todas. Então o que acontece? Quando escreve, a Bíblia é escrita, e tudo que foi escrito tem um teor de ensino da parte de Deus, eu comecei a analisar um pouco como era essa questão da redenção, da remissão do pecado antes de Jesus. E a gente vai lá no livro de Gênesis, na era dos patriarcas. A palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 8, que Noé, após, né,
Deus ter estabelecido o dilúvio, as águas virem sobre toda a terra, Deus destruir toda ali a terra e deixou ali a família de Noé. E quando acaba todo aquele processo, ele sai, primeira coisa que ele faz um altar. E no capítulo de Gênesis, no verso 8, rapidinho, deixa anotado aí o livro de Hebreus, Gênesis capítulo 8, no verso de número 20, diz assim, Gênesis 8, 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fez. Então, naquele momento, que era um momento de reconstrução, após as águas baixarem, Noé sair de dentro da arca ali, ele faz um altar, ele apresenta ali um sacrifício ao Senhor. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, Noé já tinha passado vários anos, já tinham tido, várias outras experiências, que haviam ocorrido, com a descendência de Adão, outros passaram, de repente a terra começou a multiplicar, os habitantes da terra, e de repente, neste momento de Noé estar vivenciando, todo este novo tempo, a palavra de Deus diz que o coração do homem era mau, o pecado subiu até os céus, ao ponto de Deus falar assim: olha, eu vou destruir a terra. Então, prepara a arca. E ele demora um período longo, de preparação. Não foram algumas horas, não foram alguns dias, foram anos de preparação, e apregoando a respeito desse dia que viria. Então ninguém cria, até que todos os filhos, são 8 pessoas, Noé, sua mulher, os 3 filhos e mais as 3 noras, entraram na arca. A arca é fechada por Deus, é betumada em volta para que não entrasse água, aí começa a chover. Aí quando começa a chover era algo novo, porque eles não tinham experimentado toda essa questão da chuva em si, então ali era algo novo também para eles, mas aí o volume começou a crescer. Esses dias que teve esses dias de chuva, em alguns locais, principalmente lá no Espírito Santo, a gente viu carros sendo levados, pessoas sendo levadas, botijão de água sendo levado, de gás sendo levado. Eu vi carro sendo arrastado pela água, a força da água, a força daquela enxurrada que vai levando tudo que está à frente, e de repente começou a encher de água, e eles tentaram entrar na arca, mas não havia mais a possibilidade. Então o que acontece? Noé começa agora um novo tempo com a sua família, um novo momento com a sua família, e neste novo momento existe o sacrifício, existe o altar que foi levantado. Então eu fico imaginando quem ensinou para Noé que deveria se fazer um altar? Quem ensinou a Noé que deveria ser sacrificado um animal para apresentar em louvor perante a Deus, seja pelo pecado, seja um ato de gratidão, seja uma oferta? Certamente Deus estava ensinando, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vem sobre a igreja apenas ali no Pentecostes, como nós dizemos lá em Atos no capítulo 2, mas em Gênesis diz assim: e Deus criando todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A Trindade estava presente, Deus Pai, Filho e Espírito presente ali de uma maneira muito especial. Então eu fico imaginando que Noé foi instruído, orientado, por Deus, e através dos seus antecedentes ali, antepassados, contando a respeito daquilo que eles vivenciaram. E aí Noé começa uma nova fase. Mas eu vejo que não somente Noé, mas lá em Gênesis, no capítulo 35, eu gostaria de citar só 2 exemplos de Gênesis, capítulo 35, no verso de número 1 a 3, diz assim, fala de Jacó, que também erigiu um altar
diante do Senhor. Diz assim: e disse Deus a Jacó: levanta sobre Betel e habita ali, faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam ali: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantamos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e acompanhou no caminho por onde andei. Então, tanto Noé como Jacó, como Abraão, são os patriarcas, a era dos patriarcas, a era que Deus está ali falando com esses homens, orientando esses homens. E é interessante porque dentro dessa era entra Jó. Lembra de Jó? O livro de Jó conta a história de Jó. E no capítulo 1, no verso 5, este homem, você lendo o livro de Jó, parece que ele está desconectado deste momento, que é o momento ali da era dos patriarcas. Mas não, ele está contido dentro dessa era. Porque lá no capítulo 1, no verso 5, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizias: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó, ele apresentava o sacrifício pela sua família, apresentava o sacrifício de remissão, de perdão pela sua família. O sangue era derramado, o sangue de um animal ali era derramado, prefigurando o sangue de Jesus que viria a ser derramado lá na frente. Então eu fico imaginando que neste momento, o livro de Jó, ele está, se você pegar uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia no tempo cronológico, ela mostra todos os livros de uma maneira cronológica, e começa pelo livro de Jó. Você começa a ler a Bíblia, essa Bíblia que eu tenho, e você vai lendo o livro de Jó, depois entra o Pentateuco, que vai contando a história dentro de um espaço cronológico. Então eu fico imaginando que neste momento não havia ali os levitas, os sacerdotes, porque tudo isso entra nesse capítulo, que nós vamos nos ater um pouco mais, lá em Levíticos. É um livro da Bíblia também, ele não saiu da sua Bíblia, ele é o terceiro livro da Bíblia. Você vai abrir lá no livro de Levítico. Nós vamos nos ater, algum tempo, alguns minutos, nesse capítulo 8 do livro de Levíticos. É Gênesis, Êxodo, Levítico, o terceiro livro, tá bom? Nós estamos estudando, é um culto de vida vitoriosa, é um culto de estudo da palavra, então você vai anotar e você vai crescer. Eu quero te incentivar a fazer o que eu já fiz lá atrás, há muito tempo atrás, há muitos anos. Eu li o livro de Levíticos e li o livro de Hebreus de uma maneira simultânea. Você vai ver muita coisa sendo revelada através desses dois livros sobre o sacrifício. Fala lá no capítulo 8, no verso 1, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tomarão os seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e os cestos dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então, ele reúne toda a comunidade ali estabelecida, todas as demais tribos ali diante do Senhor, e ele vai e separa ali a família de Arão, que seria designada como a família dos levitas, da tribo, dos levitas, que seriam a tribo sacerdotal. Então, quando você começa a ler o livro de Levítico, você começa a entender toda essa questão do sacrifício a ser apresentado. O sacrifício de louvor, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício de gratidão, tudo é apresentado neste livro. Então você vai entender o sacrifício a qual Jesus foi consumado lá na cruz do Calvário. Então Levítico traz essa orientação. Nós vamos apenas nos ater nesse capítulo 8. Mas eu te incentivo
a ler esse livro. Amém? Então, todo o capítulo 8, ele mostra a preparação, a consagração dos sacerdotes e levitas para a execução dessa função sacerdotal. Aqueles que estariam apresentando os sacrifícios diante de Deus, estariam apresentando, como a palavra de Deus vai orientando, uma vez por ano, o sumo sacerdote apresentava o sacrifício por si e pelos demais, pela congregação em si. Mas esse trabalho de sacrifício, de apresentar as ofertas, era feito diariamente, que era o sacrifício a qual não o sumo sacerdote, aquele que era designado anualmente para isso, mas o sacerdote, ele apresentava o sacrifício. Quando a pessoa pecava, Deus tinha dado a orientação: traga o animal, apresente, e aí Deus dá a explicação, ele dá a orientação, qual seria o animal. Em alguns pecados deveria ser uma pombinha, em outros locais deveria ser um cordeiro, deveria ser um animal específico para ser apresentado. Então, por isso que a palavra de Deus diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, todo derramamento de sangue no Antigo Testamento aponta para o sacrifício supremo de Jesus lá na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, não precisa abrir, no verso 8, no final do verso 8 diz assim: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser fundado, estabelecido, antes do pecado ter entrado no mundo, Deus já tinha estabelecido a redenção suprema através do sangue do seu Filho, do sangue do cordeiro. Então, todo sacrifício que era apresentado, que foi apresentado no Antigo Testamento, não foi algo aleatório, não. Tudo tinha uma ordem, uma orientação vinda da parte de Deus. Então, Deus diz isso a Arão, aos filhos de Arão. E ele começa a dizer: fez, pois, isso. E aí no verso 6 do capítulo 8 diz assim: e fez chegar a Arão os seus filhos e os lavou com água. Então começa todo o processo de purificação. Antes do sacerdote apresentar as ofertas do pecado da congregação, ele deveria se colocar diante de Deus, ele deveria buscar esse momento de acerto, de perdão dos seus pecados, e era isso que Deus estava orientando a Moisés ali para fazê-lo. E diz assim: vestiu Arão da túnica, cingiu com um cinto, e pôs ele todo o aparato, a estola sacerdotal. E aí no verso 8 diz que ele colocou o peitoral, com as pedras que Deus tinha designado. Então ele veste todo aquele ornamento, mas tudo dentro de uma orientação estabelecida por Deus. Ele era aquele que deveria ser o sacerdote, juntamente com os demais, que era da família de Arão, os seus filhos. Ele possuía 4 filhos. E esses 4 filhos também faziam parte desse grupo sacerdotal. Então, no capítulo 8, você vê Deus fazendo tudo isso, fazendo com que ele se apresente diante de Deus, ele se acertem diante de Deus, ele se purifique diante de Deus, apresente a oferta pelos seus pecados. E aí Deus orienta Moisés que pegue do sangue e passe na orelha direita, passe no polegar direito, passe no polegar do pé direito do sacerdote. Então Deus dá toda uma orientação que deveria ser observada. Então, para o sacerdote apresentar o sacrifício pelo povo, antes ele deveria estar de uma maneira digna diante do Senhor. Porque se ele entrasse de uma maneira indigna diante do Senhor, ele seria consumido pela glória do Senhor. Então isso fazia com que essa realidade do sacrifício do Senhor não fosse alguma coisa deixada de uma maneira qualquer, não. Havia uma seriedade. O capítulo 8 mostra tudo isso, E aí no capítulo 8, no verso 12, diz assim: depois disso derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo.
Então, quem estava responsável por todo esse processo de sacrifício, de apresentar a oferta, era o sacerdote. Por isso que eu não consigo conceber alguém que fala assim, não, eu estou bem, eu estou servindo a Deus, mas eu sirvo da minha maneira, eu sirvo na minha casa, eu sirvo com meus conceitos, com meus preconceitos. Eu quero que você deixe todos esses conceitos, esses preconceitos ao pé da cruz. E quero que você entenda que existe uma liderança que foi estabelecida por Deus, existem sacerdotes, homens de Deus, e é isso que o diabo tem tentado fazer, fazendo com que você ande de uma maneira à parte do Evangelho, vivendo o Evangelho onde você não precisa dar uma satisfação a uma liderança, você vive a sua vida, né? Hoje eu não quero que essa resposta. Eu vou hoje lá para a Bola de Neve. Amanhã eu vou para Peniel. Amanhã eu vou para a Assembleia de Deus. Você vai rodando, e você não tem lugar nenhum. E aí o que acontece? O diabo começa a fazer, né, estrago na tua vida, no teu coração. E aí Deus chega para Arão através da liderança que era Moisés. Moisés era o líder, o responsável, e Deus dá ordem a ele, bem claro, assim: então Moisés tomou do óleo da unção. Foi Moisés que tomou, não foi qualquer pessoa. Foi o líder maior daquele grupo. Tomou o óleo e derramou sobre a cabeça de Arão. E quando ele derrama sobre a cabeça de Arão, consagrando, ungindo Arão, a palavra consagração significa para uso exclusivo de Deus. Para uso exclusivo de Deus. Então, quando ele está sendo apresentado ali, Deus está dizendo: eu quero exclusividade. Porque quando ele diz lá em 1 Pedro, ele diz assim: Deus escolheu um povo que somos nós, reino e sacerdócio, um povo de propriedade peculiar, um povo de propriedade particular de Deus. Você é este povo de propriedade particular da parte de Deus. Por isso que Deus te trouxe nessa noite, para te orientar, para me orientar também, do significado desse sacrifício. Uma vez por todas, Jesus foi ali na cruz do Calvário e morreu por nós, para nos redimir dos nossos pecados. Mas para isso, Deus prepara todo um terreno, todo um aparato dentro da história, mostrando aqui os sacerdotes, os levitas, né, que deveriam ali orientar o povo. E aí no verso 13 do capítulo 8 diz assim: também Moisés fez chegar os filhos de Arão. E aí que ele faz? Depois que ele faz com o sacerdote maior, que era Arão, pai, ele chama os filhos, e aí ele veste os filhos com as túnicas, cingiu com o cinto os filhos, quer dizer, ajustou toda o aparato da estola sacerdotal, atou-lhes a tiara, quer dizer, tinha que ter um aparato completo, né? E aí, como o Senhor lhe ordenara. Não era como Moisés queria, não era como o povo queria, mas era como Deus tinha ordenado. Então nós temos que entender isso, é como Deus tem ordenado. Mas o diabo tem tentado de tantas formas fazer com que as pessoas saiam correndo de um lado para o outro, sempre buscando um sacrifício novo para a remissão dos seus pecados. Quando Deus fala: não, é uma vez por todas. Esse sacrifício já foi feito uma vez por todas. E aí existem pessoas perdidas, andando de um lado para o outro, fazendo peregrinações em tantos lugares, buscando a remissão dos seus pecados, mas não consegue, porque uma vez por todas, Jesus foi e consumou ali na cruz do Calvário, pagando o preço devido. Isso faz com que o diabo fique furioso, e ele tenta de todas as formas fazer com que, né, essa mensagem seja deturpada. Por isso que você vê em várias partes, não só aqui na cidade, em várias partes, várias pessoas tentando alcançar a Deus de uma maneira espiritual. E aí fazem as oferendas, fazem os trabalhos, né, sem citar nome, sem citar a religião em si, buscando chegar a alcançar Deus. Mas tudo isso, meu amado irmão, ficou lá no passado. E quando era feito no passado, era feito de uma maneira orientada por Deus,
direcionada por Deus. Mas quando Jesus veio, o sacrifício de touros, o sacrifício de bodes, o sacrifício de ovelhas, não é mais necessário. Porque uma vez por todas, o sangue do Cordeiro foi derramado. E é tão interessante porque Jesus, quando ele começa ali o seu ministério, ele precisava ser batizado, passar pelo ritual. Será que ele precisava passar pelo ritual porque ele tinha algum pecado, então ele tinha que passar pelo batismo para... Não, ele precisava cumprir toda a lei. E é interessante porque quando João vem e começa a anunciar a respeito do Messias, e ele vê alguém chegando em direção a ele, ele aponta para aquele que estava chegando perto dele e diz assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Lá em João, no capítulo 1, no verso 29, fala isso. O Cordeiro de Deus. João viu o Cordeiro de Deus vindo em direção a ele. E aí quando ele chega e fala: João, eu quero ser batizado. Ele falou: Senhor, eu não sou digno, não tenho condições. Ele falou: não, João, dos nascidos de mulher, não existe alguém com tanto, vamos dizer assim, um homem tão expressivo como você, mas eu vou ser batizado. E aí, todo o processo, Jesus é batizado, e aí, a partir daí, começa todo o ministério do Senhor Jesus. Ele vai para o deserto, fica lá 40 dias, é tentado pelo diabo, ele persevera ali, ele passa por aquele momento, e aí ele entra, e ele começa ali, executando os seus milagres, vai numa festa de casamento, é convidado nessa festa, e ali ele realiza o primeiro milagre, lá de João no capítulo 2. Então nós vemos Jesus cumprindo tudo que fora estabelecido. Será que num ano do ministério dele, ele não conseguiria fazer tudo? Conseguiria, talvez em uma semana. Gente, eu vou dar um curso rápido de uma semana e a gente vai acabar, com todas as dúvidas. Vai ser um MBA rapidinho, uma semana. Ele teria condições? Teria. Chamaria os 12? Não, mas aí há todo um processo. Um processo, não porque Deus precisava deste processo, mas porque nós precisamos deste processo. Jesus não precisava do processo dos 9 meses dentro do útero de uma mulher. Nós precisávamos desse processo. E precisava ver esse processo para que o diabo não tivesse condições alguma de dizer: Deus, você providenciou uma salvação, mas essa salvação, ela foi simplesmente, ela foge dos padrões. Não, ele falou assim: vai nascer um descendente. Deus tinha dado uma promessa lá na queda: o descendente da mulher, que nasceria de uma mulher, pisaria a cabeça da serpente de Satanás. Acabaria, porque quando pisa na cabeça, acaba com o poder, daquela vida. Mas diz a palavra de Deus que o diabo também tentaria por trás pegar no calcanhar e desferir um golpe mortal. Mas no calcanhar o que acontece? Não é um golpe mortal. Mas o golpe que o Senhor desferiu na cruz do Calvário foi mortal. Nos trouxe vida, nos trouxe libertação, nos trouxe restauração. E aí a palavra de Deus é muito clara, quando a palavra de Deus diz que Ele traz e Ele coloca a mão sobre a cabeça ali dos filhos de Arão, Ele consagra, e aí todo esse processo é feito, e depois que todo esse processo é feito, diz a palavra de Deus no verso 23 assim, que Moisés imolou o animal ali, no verso 23 do capítulo 8, tomou do seu sangue, pôs sobre a ponta das orelhas direita de Arão, pôs sobre o polegar da sua mão direita e pôs a marca do sangue sobre o pé direito. Tudo aquilo que ele ouvisse, tinha que ser algo consagrado. Tudo aquilo que ele tocasse deveria ser algo consagrado. E por onde o sacerdote andasse, deveria ser algo também consagrado, limpo, através do sangue precioso. E depois de todo esse processo, o que acontece?
só no capítulo 9, que nós não vamos ler, começa o processo em relação ao povo. No capítulo 9, no verso 1, diz assim: ao oitavo dia. Por que ao oitavo dia? Porque começa no capítulo 8, fala assim, que Deus pediu que depois de 7 dias de consagração, 7 dias, né, da orientação da parte de Deus, diante daqueles sacerdotes, daqueles que apresentariam a oferta pelo povo, depois desse período, era que o povo deveria ser agora assistido dentro das suas necessidades. Então diz assim: ao oitavo dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeitos, traze-o perante o Senhor. Então somente aqui, agora, no capítulo 9 de Levítico, no verso 2, é que o Senhor começa a tratar da remissão do pecado da comunidade, da congregação. Aí começa todo o processo, né? Deveria ser apresentado agora o perdão dos pecados do povo. Então eu fico imaginando que naquele momento Deus já estava apontando, ensinando a eles que esse sacrifício deveria ser repetido quando o ser humano daquela comunidade pecasse, deveria de novo trazer o animal, apresentando ao sacerdote, para que o sacerdote oferecesse ali o sacrifício, para que aquele homem pudesse ser redimido, resgatado, né, para que depois, né, ele pudesse continuar a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que Cristo, lá em Hebreus 9:12, que nós não fomos resgatados por meio de sangue de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Quando ele fala desse Santo dos Santos, você vai lá no livro de Êxodo, você vai ver o tabernáculo. Existe um local que era um local separado, é um local... o tabernáculo era um local grande, e um local pequeno separado era o local onde, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali e apresentava ali o sacrifício devido. Então havia tudo isso, e Deus usa essa figura. Então tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, para o nosso ensino. Por isso que Jesus, quando ele morre ali na cruz do Calvário, o que acontece? Os céus, né, se escurecem. A ação do clima muda. Por quê? Porque de repente algo aconteceu, não apenas no mundo físico, aconteceu algo no mundo espiritual. E o que acontece dentro do templo? Rasga-se uma cortina que era impossível de ser rasgada. E é tão interessante porque Deus faz com que essa cortina se rasgue de cima para baixo. Para que ninguém diga, alguém chegou lá e adulterou, pegou uma tesourinha e fez... Não, Deus falou assim: eu estou abrindo um caminho sobremodo excelente. E no livro de Hebreus diz isso: tendo, pois, um sumo sacerdote, Jesus, que entrou uma vez por todas, ele entra nesse santo lugar, e ele traz a nós a redenção que nós precisamos. Então eu quero que você entenda que quando nós falamos que o sangue de Jesus Cristo, lá no livro de João, 1 João no capítulo 2, diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. O sangue de Jesus Cristo tem este poder. Mas não é um mantra: o sangue de Jesus tem um poder. Não é isso, não. É o poder neste sangue que foi derramado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E os céus, naquele momento, pode-se dizer, as pessoas podem dizer: aconteceu um fator climático que fez com que houvesse alguma coisa ali que mudou. Não. Naquele dia que Jesus morre, pessoas são ressuscitadas ali também. Aconteceu coisas tremendas. De pessoas que foram enterradas voltando à comunidade, depois morreram de novo,
porque ainda vai haver lá um momento, né, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais velhice, mas nós viveremos eternamente em Cristo Jesus. Mas isso, a palavra de Deus diz assim, que esse Jesus, né, esse Jesus, que no livro de Levíticos mostra como esse grande sumo sacerdote, mostrando ali através do livro de Levítico, a respeito dos sacrifícios que deveriam ser apresentados. Não era de qualquer maneira. E você vê o capítulo 8, Deus preparando os sacerdotes, preparando a família de Arão, preparando os filhos de Arão. No capítulo 9, Deus começa a tratar com o povo, começa a ver a remissão dos pecados, começa a ver esse protocolo, né, do povo apresentar o seu pecado. De repente fica imaginando, a pessoa pecava um pecado mais grave e ela tinha que trazer um animal sem mácula, sim. E de repente ela passando, a dona Mariazinha lá na porta da casa fala assim, aquela pombinha, aquele lá, não foi um pecado muito. Aí o outro, né, carregando um bicho maior, né, e aquele lá, ele está com um peso maior, né? E aí eu fico imaginando que eles tinham que trazer, expor a sua condição indigna, para que através daquele sacrifício, a qual o sacerdote, ao derramar o sangue daquele animal, estava dizendo, olha, ele tomou o seu lugar. Porque este lugar que tipifica, né, o lugar que Jesus vai tomará lá na frente. Começa a falar do sacrifício lá na frente. E eu fico imaginando que quando naquele momento que Jesus estava dentro, compartilhando com os seus discípulos, de repente ele vai no templo e ele começa a ver as pessoas vendendo. E as pessoas começam a falar sobre comércio dentro da igreja. Jesus não está falando de comércio no sentido de ganho próprio, mas Jesus está falando da mudança do hábito sacerdotal. Eles deveriam trazer a sua oferenda de casa. Eles deveriam cuidar daquele animal durante algum tempo, para ver se não teria nenhuma doença, para ver se estava de acordo com o que Deus tinha estabelecido. Mas eles buscaram um método novo. E qual era o método novo? Vamos na porta do templo, porque lá tem alguns que vendem os cabritinhos, aqueles cabritinhos, tá num ponto. E chegava lá e a história de vendedor, né? Pode levar, esse tem 14 dias, está sem nenhum defeito, de fábrica, pode levar. E aí as pessoas compravam. E quando Jesus vê aquilo, Jesus falou, não vão fazer da casa do meu pai uma casa de comércio. Esses animais devem ser saídos de casa. Você tem que trazer de casa, você tem que cuidar, se preparar, não banalizar o que você está fazendo. E aí Jesus, ele vem e age dessa maneira. Mas isso não aconteceu só na época de Jesus. Na própria época que Deus estava estabelecendo em Levítico a construção de todo esse processo sacerdotal de perdão, de remissão dos pecados, sabe o que acontece? Os filhos de Arão. Ele tinha 4 filhos. 2 filhos dele, Nadab e Abiú, já eram sacerdotes. Resolveram, e isso não muito longe, no capítulo 10 do livro de Levítico, diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo sobre este e incenso, e trouxeram fogo, o quê? Fogo estranho. Fogo estranho perante a face do Senhor, o que o Senhor não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. Então eu quero que você entenda isso, meu amado irmão, da importância e da seriedade deste ato diante do Senhor. Não é um ato de religiosidade, porque hoje está se tornando um ato de religiosidade, onde as pessoas estão buscando meios, né, para buscar sacrifícios que possam torná-los mais santos, quando o Senhor diz, não, já foi feito, uma vez
por todas. Uma vez por todas. Então, se Deus trouxe justiça sobre aqueles que eram da nata dos sacerdotes, eu fico imaginando, meu amado irmão, que aqueles irmãos ali, né, ficaram tristes porque tinham 4 irmãos, filhos de Arão. Os 2 continuaram, depois os outros 2 filhos dele, mas 2 sendo consumidos pelo Senhor por causa da atitude banal, né, de tratar essa questão do ato expiatório. Então eu quero que você entenda que nós fomos perdoados pelo sangue precioso de Jesus. Não devemos banalizar isso que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Diz a palavra de Deus em 1 Pedro 1,22 assim: considerando que tendes a vossa vida purificada pela obediência. Considerando a nossa vida, ela tem sido purificada pela obediência. E aí em Ezequiel 36:25 diz assim: então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificado, eu mesmo vos purificarei das vossas impurezas. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. O Senhor quer nos limpar, quer nos restaurar, quer ter conosco, né, esse agir tremendo na nossa vida, nessa geração, com uma geração de reinos e sacerdotes, uma geração santa, uma geração realmente que viva da parte de Deus esse evangelho pleno. E a palavra de Deus diz lá em Atos, no capítulo 15, que Deus não estabeleceu distinção entre judeu e gentil, purificando-os todos os 2 pela fé. Então, em Atos, no capítulo 15, o Senhor fala deste momento, onde o Senhor quer expandir, não somente deixar num gueto, né, um grupo só de santos, os outros são, né, os impuros. Não, Deus quer trazer, né, através da obediência, através do ato de fé, essa ação sobrenatural. Então, de Deus, de perdão, de cura, de restauração. Então, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote precisava fazer essa oferenda por si e pelo povo. Lembra quando Jesus, João Batista, né, ele é anunciado que ele deveria vir e nascer através do ventre de Isabel, e o pai, que era Zacarias, era um sumo sacerdote. E naquele momento ele foi estabelecido como aquele que deveria, né, entrar no templo, cumprir ali o ritual. E diz que todos que entravam, eles não poderiam, se acontecesse alguma coisa e morresse ali o sumo sacerdote, ninguém poderia entrar e pegá-lo. Então eles entravam, eles usavam umas franjas na ponta do seu aparato, da sua estola sacerdotal, simbolizando os mandamentos da parte de Deus, mas aquilo balançava e eles tiniam como sinos. Então, à medida que ele andava, as pessoas sabiam, ele está em movimento. E colocavam uma corda nele, porque se acontecesse alguma coisa, se o cara fosse morto ali pelo Senhor, eles só poderiam puxar aquela corda e tirá-lo para fora. E eu fico imaginando que quando o Zacarias, o pai de João Batista, está passando aquele momento e de repente nasce João e todo mundo pensou, é filho da velhice, vai ser o herdeiro, né, de Zacarias, automaticamente vai ser o Zacarias Júnior, ou o Zacarias, né, filho, e de repente passou aquele período todo de gestação de Isabel, ele ficou mudo, a Bíblia relata isso em Lucas, mas de repente ele pede uma tabuinha para escrever, ou um papel, se podemos dizer, ou um laptop. Dá um laptop aí, a gente vai escrever o nome. Escreveu o nome? João. E quando ele escreve o nome João, que era o nome que Deus tinha dado para o filho de Isabel e de Zacarias, a língua dele se solta. E ele começa a louvar e exaltar o Senhor de uma maneira tremenda. Um homem de Deus. Um homem de Deus que num momento talvez de incredulidade, um momento de dificuldade, se perdeu, mas voltou. E eu quero dizer para você, se você se perdeu em meio ao caminho,
é tempo de você se achar aos pés da cruz. Porque o Senhor quer redimir, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer trazer vida e vida com abundância. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então agora a gente entra na segunda parte, que é Jesus como o supremo sacrifício por nós, feito ali na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz em hebreu mesmo, Hebreus capítulo 1, no verso 3, assim, que Jesus, ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu poder, falando de Jesus, né? Que sustentando tudo pelo poder da palavra, do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, no verso 4 diz isso, aí no verso 10 assim, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Nessa vontade é que Deus tem sido que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas, Hebreus capítulo 1, 3, 4 e 10. Então eu quero que você entenda, Deus ele fala desse Jesus. Não é um Jesus que veio e simplesmente fez a história ou se tornou um vulto na história, não. É o Jesus que faz a história, que estabelece a história, que conduz a história. É o Jesus que marcou a história antes e depois dele. Não existe nenhum outro homem que fez isso. Nós estamos vivendo um ano tal, depois de fulano de tal, não, depois de Cristo. Nós estamos vivendo um ano de 2020, depois de Cristo. Depois de Cristo. Marcou a história. Então ele veio, marcou a história, e diz a palavra de Deus, que ele assentou à destra de Deus. E é interessante porque Hebreus, o livro de Hebreus, o autor da carta, fala deste momento em que Jesus está sentado ao lado, né, à destra de Deus. Mas quando Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, ele está sendo morto, está sendo apedrejado ali, ele vê os céus abertos, e a palavra de Deus diz o quê? Que ele vê Jesus em pé, à direita de Deus. Eu fico imaginando Jesus, não mais sentado, mas em pé, dizendo, filho, continua crendo, filho, continua crendo neste poder da remissão, continua crendo a despeito de todas as adversidades, de todas as circunstâncias contrárias, eu venci o mundo. E ele mesmo tinha dito isso, lá em João, no capítulo 16, no verso 33, diz assim, olha, eu tenho vos dito isso, né? Para que vocês saibam, no mundo, vocês vão ter muitas aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Então as circunstâncias, por mais adversas que sejam, e quando eu vejo Estevão ali, olhando Jesus, e vendo Jesus em pé, à direita de Deus, celebrando aquele momento, era um momento de aparente derrota, onde o diabo pensou que estaria ali acabando com o cristianismo. Não, mas o cristianismo começou a crescer, começou a se expandir, e chegou até os dias atuais, meu amado irmão. Então é isso que a gente tem que entender, que quando o autor da carta aos Hebreus está escrevendo aquela igreja, uma igreja, essencialmente uma igreja de judeus convertidos, é aos Hebreus, a carta aos Hebreus, Hebreus convertidos. Meu irmão, alguém que seguia todo o ritual da lei, todo o ritual expresso por Deus, de repente, Jesus é o Messias, Jesus é o meu Salvador, é o meu Redentor, e começou a anunciar a palavra, e aí a igreja começa a se expandir, e de repente você vê um Paulo anunciando de uma maneira tremenda este evangelho, e ele diz assim, eu sou apóstolo dos gentios, eu vou pregar, e de repente ele começa a pregar, o apóstolo Paulo, para os gentios, e a igreja começa a crescer. Pedro, que era um judeu, sabe aquele judeu bem? Ele começou a dizer, olha, está se misturando e tal, e o Senhor diz, Pedro, no capítulo 10 do livro de Atos, vai até uma casa, eu estou te apresentando um local, você vai lá
e ore por Cornélio. Ele está orando, ele está orando. Ele é um homem de esmolas, que apresenta esmolas, que fala, mas ele não me conhece, eu quero que você me apresente a ele. E aí Cornélio disse para Jesus: Senhor, ele é um gentil, eu sou um judeu, eu não me misturo com essa realidade. Jesus falou assim: não tornes imundo aquilo que eu purifiquei. O sangue de Jesus te purificou. Não deixe que ninguém te torne imundo, porque Jesus mudou a tua vida. O teu passado está lá no passado. Você hoje tem condições de construir um novo passado. Um passado novo está sendo construído hoje. Amanhã será um novo passado na tua vida. E aquilo que as pessoas te apontam, te acusam, meu amado irmão, uma vez por todas, Jesus pagou o preço devido por você e por mim. Mas o diabo sempre coloca aquele peso no meu coração, no seu coração, para que você seja perdoado. Você tem que fazer isso, você tem que se martirizar, se auto-martirizar, você tem que fazer algumas coisas, e aí coloca coisas que Deus não colocou. E uma santidade, né, que graças a Deus hoje, né, no meio evangélico deixou de ser aquela santidade apenas de roupa, sepulcro caiado, onde a roupa é crente. Um dia eu estava ouvindo a mensagem do pastor Cláudio Duarte, e ele entrou na igreja e estava lá com a esposa dele olhou para a irmã: ai meu Deus, aquela de cabelo azul, o que é isso? Ele falou assim: ô filha, que cor é o seu cabelo? Aí ele falou assim, ela falou: amarelo, ou loiro, né? Não, ele falou assim, o cabelo dela estava loiro e amarelo, mas que cor é o seu cabelo? É castanho, você sabe que é castanho. Então, quer dizer que loiro é de Deus? O azul não é? Então, ele quis dizer assim, que muitas vezes a gente põe uma santidade que a gente olha para o outro e diz assim: olha, aquela confissão dele não foi muito boa, não. Ele precisa ainda dar umas... Meu irmão, se confessarmos os nossos pecados, é um ato nosso para com Deus. Ele é fiel e justo. Não deixe que ninguém te aprisione num aparato religioso que te leva a um jugo que Deus não colocou sobre a tua vida. Porque o sangue de Jesus, uma vez por todas, foi derramado por você, por mim, para a remissão dos meus pecados. E é tão interessante porque quando ele escreve, o apóstolo Paulo agora, à igreja de Éfeso, ele diz assim: irmãos, nele, capítulo 1, no verso 7, diz assim: irmãos, nele, em Jesus, nós temos redenção, nós temos o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Então eu quero que você entenda que o perdão que vem da parte de Deus não pode ser banalizado, porque existe a riqueza da graça de Deus. Nós não pagamos um preço, mas Deus pagou um preço altíssimo. Deus pagou um preço altíssimo. Um preço que foi necessário fazer com que o seu filho fosse entregue para ser morto. A tal ponto dos momentos finais da vida do mestre, aqui na terra, quando ele estava na cruz, uma das últimas palavras que ele diz: Deus meu, por que tu me desamparaste? Sabe por que naquele momento, eu fico imaginando que o Deus Supremo, ele ama de uma maneira tremenda, né, o ser humano, mas ele não ama o pecado. E sobre Jesus, naquele momento, o pecado de todos estava sendo colocado. Não foi aqueles pregos que mataram Jesus. Não foi aquela coroa que, né, fez com que o sangue fosse, né, a sua cabeça fosse ferida. Não. Ele foi morto pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz. Existiu uma arma apontada para mim e para você. E Jesus simplesmente falou: eu tomo o lugar dele. Ele tombou por nós. Mas ele não voltou atrás. Naquele momento, ele dá o último suspiro.
E quando ele morre ali, na cruz do Calvário, naquele momento, no âmbito terreno, é estabelecido algo que já foi estabelecido nos céus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Todas as pessoas que perseguiam Jesus na época em que ele estava ali convivendo os 3 anos de ministério, faziam de tudo para pegar Jesus numa falta. E Jesus sempre escapava com uma palavra de sabedoria. Num dado momento, eles vieram e falaram: vamos pegar Jesus, nós vamos jogar Jesus desse penhasco. E diz a palavra de Deus que ele passou pelo meio deles e nenhum deles o tocou. Sabe por quê? Porque não era a hora. Ele não foi pego de surpresa. Ele se entregou por nós. Então, quando eu chego diante de Deus e falo: Deus, me perdoa, dá para você entender que ele tomou o meu lugar, que ele tomou o seu lugar ali na cruz do Calvário, uma vez por todas. Que o castigo que deveria vir sobre a vida do João foi sobre a vida do Mestre. Mas ele trouxe redenção, como o apóstolo Paulo diz assim: essa redenção que nós temos nele, o perdão dos nossos pecados. E lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 4, ele diz assim: portanto, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. O sangue dos touros, dos bichos que eram matados lá no Antigo Testamento, apenas prefigurava o sacrifício lá na frente, mas não removia o pecado. Justificava, mas apontava para o sacrifício supremo. Então, em Hebreus capítulo 9, no verso 14 e 15, assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. Ele se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas para servirmos a Deus. Portanto, Jesus é mediador da nova aliança. Jesus é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão da transgressão, possamos nós, que somos chamados por Deus em Cristo, receber eterna salvação. Está no livro de Hebreus, capítulo 9, 14 e 15. Tem isso no teu coração. Jesus nos deu essa eterna herança. Receber essa eterna herança, nós somos chamados em Cristo. E como igreja, nós somos chamados como os lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Alguns apontam para vocês e dizem assim: você não era aquela pessoa que fazia isso, fazia aquilo? Irmão, eu fazia isso e aquilo. Hoje não, eu sou uma nova criatura. Porque se eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo sobre a minha vida, sobre a tua vida, de uma maneira muito especial. E a palavra de Deus diz assim, sabendo, em 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem mácula, sem defeito. Então Pedro fala desse sangue, da remissão através desse sangue precioso. O apóstolo Paulo fala da remissão através desse precioso sangue. E aí a gente vai lá para o Antigo Testamento, vê Jacó apresentando a oferta ali, e apresentando a oferta, o holocausto, para a remissão do pecado, apontando para o sacrifício supremo do Senhor. Então a palavra de Deus diz, em Tito, no capítulo 2, no verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu de exclusividade. Sabe esse povo que Deus separou, exclusivo? Somos eu e você. Esse povo que foi lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus. Eu quero orar com você. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas eu quero parar aqui agora. Porque eu creio que esse sangue precioso, ele pode nos redimir dos nossos pecados. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
E para finalizarmos, nós vamos orar agora em Apocalipse 5:9, diz assim: dignos é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Povos e nações, povos e nações, diante do Cordeiro, diante do trono da graça, vão estar ali. Vão estar ali os curdos, os árabes, os judeus, os brasileiros, os argentinos, os chilenos, os mexicanos, os americanos, todos que foram salvos, lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus, vão estar diante do Senhor naquele grande dia. Uma vez por todas, Jesus pagou o preço devido por mim e por você. Eu quero orar nessa hora. Talvez o teu coração esteja inquieto, porque você não se sente merecedor. Eu também não me sinto merecedor. Nenhum de nós somos merecedores. Mas a palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz. E Deus tem falado ao meu coração sobre isso. Se você está sem paz, porque o pecado tem dominado o teu coração, a tua vida, é tempo de você se levantar agora e dizer: Deus, o castigo que me traz a paz estava sobre os teus ombros, e eu quero usufruir deste perdão, dessa paz sobrenatural. E aí no teu lugar, eu quero que você fique em pé, numa atitude dizendo: Deus, é comigo. Eu quero, Deus, estabelecer diante do Senhor, Deus, este momento, Senhor Deus amado. Eu já te conheço, eu já ando com o Senhor, mas eu não quero banalizar, Senhor Deus, o teu sacrifício ali na cruz do Calvário, porque eu sei que o castigo que nos traz a paz estava sobre os teus ombros, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Deus. Uma vez por todas, o Senhor pagou o preço devido por mim, ali na cruz do Calvário. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu não quero expor você de maneira nenhuma, mas eu quero orar com você nessa noite. Eu quero colocar você diante de Deus e estar em pé. É uma atitude de dizer: Deus, é o momento de nós nos colocarmos e dizer: Deus, eu tenho somente a fé neste sacrifício, não na minha força, nem no meu braço, Deus, mas no Senhor, que é poderoso para redimir, para mudar a minha vida, para transformar. Fica em pé no teu lugar, em nome de Jesus, e diga ao Senhor nessa hora: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio na ação da tua palavra, Senhor, que pode trazer, Senhor, através do sangue precioso de Jesus, Senhor, perdão sobre a minha vida, Senhor, que eu possa usufruir, Senhor Deus amado, dessa vida plena, dessa vida de perdão, Senhor Deus, porque uma vez por todas, o Senhor ali na cruz do Calvário morreu pelos meus pecados, para me tornar alguém justificado diante dele, alguém perdoado diante dele. Ah, Deus amado, ah, Senhor, no rebaixa da canta rebaias, remanai sure canta la machuria. Deus de poder, Deus de autoridade, Deus de poder, quebra o jugo, quebra a amarra da incredulidade. Ah, Deus, que com fé, com autoridade, Senhor, nós nos posicionemos diante do Senhor nesta hora, e nós possamos, Deus, crer na ação sobrenatural e um tempo novo, um tempo de cura sobre a tua igreja, um tempo, Senhor Deus, onde todo sentimento apenas de religiosidade humana caia por terra agora, e que toda ação do teu Espírito venha, Deus, com poder e com autoridade, Senhor, dando-nos, Deus, uma vida nova, uma vida vitoriosa, uma vida vitoriosa aos pés da cruz, Senhor. Eu creio, Deus, na ação sobrenatural do Senhor, o Deus que opera hoje de uma maneira tão especial, em nome de Jesus.